E aí, continuando falando sobre João, né? Tem uma parte aqui uma citação de Leon Morris, que escreveu assim, ó. Leon Morris. Não é particularmente fácil neste mundo reunir seguidores para um propósito sério, mas quando eles estão reunidos é infinitamente mais difícil separá-los e insistir firmemente para que eles sigam o outro. A medida da grandeza de João é que ele consegue fazer exatamente isso. João resumiu a sua postura em relação à popularidade de Jesus numa das declarações mais humildes e bonitas que encontramos na Bíblia no verso 30. É necessário que ele cresça e eu diminua, né? E aí João faz isso. João fala, aponta, mostra, cresce, é popular. E quando as pessoas perguntam por ele, sobre ele fala, é necessário que eu diminua, que ele cresça, porque ele que é o esperado, ele que é o aguardado, dele que eu estava falando. Aí depois a gente passa para os versos 31 a 35, né? Que aí vai contar mais coisas do 31 a 35. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui do 31 ao 35, na verdade eu li até o 36, mas aqui é o convite do 31 ao 35, que vão ser as perguntas 50 e 51. E depois tem assim, Jesus afirma aqui que aquele que aceita a verdade do evangelho fica livre da ira de Deus e é perdoado, tendo em vista, né, a vida eterna. Essa vida começa aqui na terra e reflete-se na realidade presente de cada filho de Deus. Isso, meninas, é uma coisa que eu aprendi tem acho que uns 4 anos, que eu fui aprender sobre a vida eterna começa aqui, sabe? Tem alguns anos, não é desde quando eu converti, não. Antes eu pensava que vida eterna era quando eu morresse, quando Jesus voltasse, quando eu morresse, quando Jesus me buscasse. Mas cada dia mais eu tenho aprendido que a vida eterna é aqui. A eternidade começa aqui. Por quê? Porque a gente tem que viver aqui como se a gente estivesse já na eternidade. Na verdade, a Bíblia nos convida a vivermos o eterno agora, né? Não é esperar para ser santo quando morrer, não é esperar para adorar a Deus quando estiver lá, não é esperar, eu só vou ser santa quando Jesus me buscar. Não, é viver a santidade aqui, é buscar a santidade aqui, é viver a retidão aqui, é viver a comunhão aqui, a adoração verdadeira aqui, a devoção ao Senhor aqui, é olhar para Ele aqui, é contemplá-lo aqui. E cada dia mais eu aprendo tanto que isso é o verdadeiro viver a eternidade, porque eu até ouvi não sei se eu já comentei com vocês, mas eu ouvi um pastor, né, que ele perdeu, acho que ele perdeu a mãe, ele perdeu alguém muito querido, eu creio que foi a mãe. E aí ele tinha uma pregação, ele estava agendado para pregar naquela noite, na noite que ele perdeu a mãe, uma coisa assim, foi muito assim. É, foi muito próximo. E aí o pessoal da igreja, ok, né, pode dispensar, pode ficar tranquilo, não precisa vir. E aí ele fez questão de ir, ele foi, e aí ele falou no púlpito, né? Ele falou assim que em outro lugar, onde mais ele poderia dar uma adoração tão pura e verdadeira a Deus, senão aqui? Onde mais ele vai sim ter a oportunidade de adorar a Deus em meio à dor mais profunda que não aqui? Que ele disse que a única dor que a gente tem vai ser aqui. Perda de entes queridos, perda de coisas materiais, perda, tristeza, dor, sofrimento, vai ser aqui. Então, adorar a Deus aqui, no meio do sofrimento, no meio do luto, em meio às mazelas, em meio às dificuldades, é a maior adoração, segundo ele, é a maior adoração que ele poderia dar para Deus, porque quando ele for para a glória, não vai ter isso.
Não vai ter como ele adorar a Deus no meio do sofrimento, porque toda dor vai acabar, todo sofrimento vai acabar. Então ele falou assim que ele ia sim ministrar, ele ia sim fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, porque era uma forma de ele falar para Deus: eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor, mesmo com esse sofrimento, com essa dor que está no meu coração, e eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer. E ele, segundo ele, a única forma de nós podermos dar essa adoração para Deus é aqui. E assim, já tem alguns anos que eu ouvi isso e isso me tocou muito. E isso faz muito sentido, porque a gente só vai poder dar adoração verdadeira para o Senhor no meio da dificuldade, da dor, do sofrimento aqui, né? Porque a promessa que a gente tem para a vida eterna é uma vida sem dor, sem luto, sem sofrimento, sem doença, sem enfermidade. Então, toda vez que a gente estiver passando por alguma luta, seja financeira, seja de enfermidade, seja de luto, a gente tem que lembrar disso, a gente tem que adorar a Deus, a gente tem que engrandecer o nome de Deus, a gente tem que se alegrar na presença dele, a gente tem que se deleitar nele, porque a gente só vai ter aqui para poder fazer esse gesto de adoração verdadeira ao Senhor. Lá vai ser outra história, né? Sem dor, sem nada. E é isso, o verdadeiro cristão louva ao Senhor em meio às dificuldades, né? Aí traz aqui um pensamento e algumas questões na página que é verdinha, tá bom? Então fala assim: pense na vida de João Batista, em como ele prescindiu de toda a fama e reconhecimento que tinha para que Jesus fosse destacado e reconhecido como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. João compreendeu que a sua missão era anunciar Jesus, o Messias prometido, ser convincente com suas palavras e apontar sempre para ele e não para si mesmo. Gente, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente tem visto hoje em dia, infelizmente, sabe? É uma tristeza. A gente vai lendo o Evangelho de João, a gente vai vendo as coisas, a gente vai se entristecendo do tanto que a nossa sociedade, os líderes do nosso país estão assim, ó, os holofotes estão assim, aponta para mim, né? E quase a gente não vê Cristo na vida deles. Infelizmente, é algo que nós devemos orar, inclusive, para nós mesmos não cairmos nessa armadilha e para que os nossos líderes, né, as pessoas que estão aí pregando o Evangelho, façam isso. Diminuam para que Deus, para que Jesus cresça e para que Jesus apareça por meio da vida deles. E aí vem as perguntinhas, aquelas perguntinhas que fazem a gente pensar, refletir bastante. O que você tem feito na sua vida para ser como João? Você tem dado toda a glória a Deus? Naquilo que fez e naquilo que consegue alcançar, você dá todo o mérito a Jesus? Anote as ideias abaixo, escreva uma oração de reconhecimento acerca de como você precisa entregar mais de si para a glória de Deus. Então aqui vai ser um exercício bem contemplativo, meditativo, reflexivo, para a gente poder pensar, escrever sobre como que nós estamos vivendo a nossa vida, o que nós temos entregado para o Senhor, né? E aí, aqui já vou nem gravar outro vídeo, na outra página vem um pão sem sova. Gente, eu queria muito fazer, eu quero muito fazer esse pão. Pão sem sova, vem aqui a receita, os ingredientes, as instruções, e aí a gente vai fazer esse pão pra gente comer no nosso encerramento. Tá bom? Então até a próxima semana. Vou gravar outro vídeo só com as perguntas. E Deus vai nos abençoando e que semana que vem nós possamos estar juntas para debater sobre tudo isso, dessa semana 5 e da semana 4.